Aqui tem uma conversa breve, muito breve, porque deu ruim em algumas partes da gravação e eu não consegui ajustar na edição. Era para ser uma conversa bem maior. Paciência. Numa próxima a gente melhora. E fica o aviso que tem muito spoiler. Esse episódio é um pouco diferente, é uma mesa de conversa, meio making off do podcast. E para esse inciso 1 aqui, me acompanha aquele que interpretou Fendrel Bartheldy. Eu estou falando do Guilherme Pazetti. Aqui é o Guilherme Pazetti, interpretei o Fendrel na primeira temporada, digamos assim, do Antes do Vazio de Estrelas. Que mais que eu posso dizer? Eu sou diferente do personagem, eu juro. E também temos aqui o Thiago Lucarini, que ele participou como convidado, fazendo a voz do Godry, um personagem que aparece no parágrafo 7º ali, e que também é a mente por trás do podcast de horror Siga a Luz. Fala aí, Thiago. Bem, aqui é o Thiago Lucarini, lá do Siga a Luz. Eu não entendo nada de RPG, mas sou um grande entusiasta do universo do George R. R. Martin. E gosto muito, vi a série, li os livros em 28 dias, detalhe. Caraca. E tô aí. Mas assim, pensando nesse material aí, né, nessa campanha de RPG, eu queria fazer primeiro aí uma pergunta pro Thiago, né? Ele participou como convidado, mas ele foi um ouvinte, como ele mesmo disse, nunca jogou RPG, Não. né? Se sabe muito pouco. Não sei nada mesmo. Eu sei que você é grande fã de Game of Thrones, você já falou. E aí fica essa minha curiosidade, como foi então acompanhar uma história nesse formato, né? Que é uma história de Game of Thrones, mas é um jogo, é um RPG, é uma coisa nova aí pra você, né? Como é que foi essa experiência aí pra você? Cara, eu achei muito legal. Primeiramente, eu acho que sua edição tá impecável nesses episódios, de verdade. E eu acho que a química do grupo de vocês é muito boa. Bacana. Estendo aí pro Guilherme essa pergunta, mas com alguma diferença, né? Porque o Guilherme jogou a mesa, mas assim, a gente jogou em 2023, faz muito tempo, então chegou a ser uma surpresa para você ouvir essa mesa que a gente jogou há 2 anos, ou tinha muita coisa que você lembrava e não foi tão surpresa assim, né? Como é que foi para você? Cara, eu me lembrava bastante, assim, da campanha. Eu lembro que eu gostei muito de jogar, mas não de todos os detalhes, né? Realmente ficou muito imersivo. Eu fiz questão, assim, de ouvir com muita atenção, né? Pra pegar todos os detalhes da edição e tudo. E eu acompanhei como se fosse uma série mesmo, assim. Ficava com expectativa, esperando e tal, pra sair o próximo. Mesmo já sabendo o que ia acontecer, né? Mas foi um ponto de vista completamente diferente, assim. Então, um produto final ali que pode ser consumido por outras pessoas é bem legal. Bom, esta crônica, a chamada Antes do Vazio de Estrelas, começa no ano 287. Traduzindo, ela aconteceu 3 anos após a guerra e 1 ano após a misteriosa partida de Bron Bartheldy. E o seu primeiro parágrafo é: uma tempestade se avizinha. Tem alguma coisa, né, pensando no seu personagem, relembrando aí o seu personagem, o que ele fez, tem alguma coisa que você faria de diferente? Cara, eu acho que não. Eu acho que a gente... a gente já joga há algum tempo, né? A gente se conhece há mais de 10 anos. Então, acho que a gente conhece um pouquinho do jogo de cada um. Mesmo que a gente, claro, não jogue com a frequência alta, mas a gente, enfim, se conhece, a gente é amigo. E eu acho que essa foi uma das mesas que a gente teve mais sintonia, assim. Não no sentido de todo mundo fazer exatamente o que o outro espera. Pelo contrário, né? A gente soube meio que cortar a narrativa e interpretar bem os nossos personagens, agir exatamente como os nossos personagens agiriam. Eu não faria nada diferente, assim. Eu gostei de todas as atitudes que eu tomei. Também gostei das consequências, das boas e as ruins. Pra narrativa elas fizeram muito sentido, assim, no fim das contas. Parecia que foi roteirizado, e não foi, né? Isso que é legal. Você foi adaptando as nossas escolhas como jogadores, trazendo as consequências
trazendo linhas narrativas que fizessem sentido com as nossas escolhas, né? Pro bem e pro mal, e não, tipo, forçando uma coisa que você já tinha pensado. Claro, você provavelmente, de alguma forma, direcionou pro que você já tinha pensado, mas sem ignorar as nossas escolhas. Então, acho que realmente não mudaria nada. Eu sei, Sr. Corbin. Bem, agora, se eu tinha a impressão, agora eu tenho a certeza que vocês estão me escondendo algo. Eu pensei que era uma pessoa confiável aqui nessa casa. Sr. Corbin, você... Não me parece, my lord. Nós temos um outro problema, Sr. Corbin. Sim, eu acredito que temos, realmente. Nós temos um problema grandão. Nós temos, sim, nós temos. A gente tá incomunicável. Nossos corvos foram envenenados. Os corvos que voam. Os corvos, sim, os corvos. Por isso que vamos fechar o castelo agora. Irei dar a ordem. O Corbin sai, assim, tipo, em busca dos soldados. Ei, homens, vamos para o portão. Então já teve aquela movimentação ali, os caras começaram a fechar ali sem entender muito bem, mas cumprir a ordem à risca ali, sem questionar, sem pestanejar. Vamos levar esses dois para julgamento lá no meio do vilarejo, porque as pessoas merecem ver o julgamento e execução dos homens que atacaram seus entes queridos e traíram uma casa leal ao rei. E depois vamos levar o nosso prisioneiro para Porto Real. O Sr. Corbin faz que sim com a cabeça, e aí ele se aproxima ali do ouvido do Fendrel. Lord David pediu para que feche o castelo. Não sei se sair agora seria prudente. Pode deixar que depois eu me entendo com meu primo. Contrariado, Sr. Corbin faz que sim com a cabeça, embora por dentro não concorde. E ele dá ordem pro guarda abrir os portões. Uma coisa que eu achei muito engraçada, ouvindo, né? É o Corbin sendo meio que o homem de recados, assim, né? Ele não sabendo pra quem que ele obedece. E ficou muito engraçado, assim, na interpretação do Ricardo. Porque aquela coisa, ele interpretou muito bem, né, o personagem, porque é exatamente a situação que o personagem tá, né? Fala, puta, quem que eu obedeço? O que eu faço aqui? Tudo que eu fizer, alguma coisa vai dar errado pra mim, né? Então, ficou muito legal. A primeira coisa, Sr. Corbin. Sim, my lord. Eu falei em alguma língua que o senhor não entendeu? Não, my lord. Suas ordens foram atendidas. Pra quem? Ele só olha pro Fendrel e não fala mais nada. Tá, mas qual que foi minha ordem? A ordem foi para que o castelo fosse fechado. E assim ele foi. E o que o senhor estava fazendo lá fora? E ele olha pro Fendrel. Eu chamei, primo. Posso falar um outro momento que eu gostei muito? Fala aí. A introdução foi uma introdução do personagem perfeita, assim. Pensando se fosse uma série, assim, né? Uhum. Dele acordando com o mestre ali e fingindo. Puta, cara, aquilo. Se tivesse sido escrito, seria genial, assim, sabe? Tipo. E foi totalmente espontâneo, assim. Sim. O Sr. Corbin tava dormindo ali em algum canto. E aí é acordado ali pelo mestre Fortwind. O que foi, homem? O que foi é que essa não é uma boa hora para dormir. Eu não estava dormindo? Eu apenas fechei a vista, estava pensando aqui, perdido em meus pensamentos. Inclusive, eu tô pensando nisso agora, tá? Não pensei nada antes, mas eu acho que as introduções dos personagens casaram muito bem, né? Então, o meu personagem, a introdução dele foi procurando a irmã, né? Então, já conseguia perceber um pouquinho da personalidade dele e qual que era o ponto fraco dele. E, pô, isso tá em qualquer livro aí de roteiro, é exatamente essa cartilha, né? Ali realmente você se empolgou, você tava muito no personagem, me surpreendeu muito, né? Porque você que criou aquela cena, não fui eu que, né? Eu falei, onde você tá? Você criou toda a cena, eu tô procurando a minha irmã desapareceu, ela anda pelo bosque, eu tô procurando ela. Olha o trabalho que a pessoa dá pro narrador, velho. Eu não fui nem eu que joguei isso pra você, tá ligado? Você já veio com a parada pronta, assim. Eu nem lembrava disso. Cara, não, foi você que criou toda a cena e você já entra gritando, Isme! E, mano, foi super, assim, espontâneo. Não sei também se você planejou, eu acho que não lembro, né? Não sei. Mas saiu muito natural.
Esme! Sua pestinha! Eu falei pra não sair! Eu gostei muito da introdução dos personagens, né? Eu acho que foram muito legais. Esses momentos cômicos também, né? Todos. Mas aí essa eu fiquei planejando antes. Eu lembro bem, planejando que em algum momento eu ia me livrar do meu personagem, né? Ia se livrar do corvo. Eu falei, mano, eu vou quebrar as pernas do Henrique quando eu fizer isso. E eu fiquei só esperando a oportunidade, tá ligado? E foi muito bacana, assim. Foi um momento bem Game of Thrones, né? Assim, de virada. De acontecer uma coisa que ninguém tá esperando do nada, assim. E eu não sabia quais iam ser as consequências. Mas eu falei, não, eu tenho que fazer isso. É isso que o meu personagem faria. Tipo. Sim. Aí eu até também queria te ouvir um pouquinho de como foi lidar depois com essa questão, mas é uma parte que, jogando, eu gostei muito de fazer. E eu fiquei esperando essa parte enquanto eu ouvia, né? Uhum. Pra ver como é que ia ser, assim. Então, queria te ouvir um pouquinho de você também. Cara, em jogo, quando você fala, eu puxo meu punhal e enfio no coração dele, pra mim, provavelmente pro Diego, pro Ricardo também, foi uma surpresa geral, né? E assim, ao mesmo tempo que tem esse horror, tá ligado? De, mano, o que o cara tá fazendo? Tem um certo fascínio que você para e pensa, faz sentido. Faz sentido o que ele tá fazendo, né? E tá super dentro desse universo também. Então por isso que naquele momento, assim, como narrador eu não quis interromper, né, essa ação. Eu não quis, tipo, não, vamos rolar um teste de luta aqui, vamos rolar iniciativa. Não, nem pedi teste. Eu achei que tava bem desenhada a cena. Tem um problema na cena. Aí as consequências, quem sabe um dia virão, né? Sugiro isso no episódio 7, né? Porque assim, você fez isso nos portões do castelo após um ataque, vocês sofrerem um ataque. Então assim, ninguém tá dormindo ainda, né? Então talvez possam ter testemunhas, mas se tem, essa pessoa guardou essa informação para si. Então assim, eu não quis interromper, considero uma consequência para o futuro talvez, mas ali para mim fez muito sentido e foi muito bom e foi um ponto de corte. Eu acho que quando eu estou editando, não necessariamente um episódio é uma sessão, eu faço umas misturas, né? Então um pouco da sessão 2 está no episódio 1. O lance, qual é o meu critério, é achar um ponto de corte, aonde que eu vou cortar esse episódio. Vai ser uma cara assim de pelo menos um ponto e vírgula, assim, talvez não um ponto final, mas pelo menos um ponto e vírgula. E ali foi um excelente ponto de corte, eu acho que é o melhor até, né? Eu vou meio que acompanhando ele assim pra fora do castelo. Aí eu falo assim pra ele: respeito muito a Patrulha da Noite, o trabalho de vocês é único aqui em Westeros. É uma pena que às vezes acontece, né, de estarem no lugar errado e na hora errada, se depararem com uma invasão de um castelo e infelizmente alguns homens perderem a vida. Quando eu termino de falar, eu enfio meu punhal assim no coração dele. Caralho. Que isso, mano? Eu tô fora do castelo, então não tá dentro do... Não, você tá fora de si, né, cara? Não tô mais dentro do castelo, então eu ofereci pão e sal, mas não tá dentro mais. E é isso, tem que ser pragmático aqui, o cara quer ferrar com nós, cara. Você não vai escapar livre. Vai pagar por isso. Rolling shit. Quando o Sorfendro chamar você pra dar uma caminhada, cuidado. Caralho, Gui, mas por que, mano? É o que a gente pergunta em muitos episódios de Game of Thrones. Por que, mano? Não, porque a gente já tem que ficar negociando com o cara, conflito de interesse com a gente. Então é mais fácil cortar o mal pela raiz logo do que... Foi muito malvado essa realidade, mas fez muito sentido. Eu acho que foi um momento mais Game of Thrones assim da temporada. E essa seria a minha próxima pergunta. Pensando, né, no futuro, planejo voltar a narrar, obviamente, continuar contando essa história. E pensando em Game of Thrones, pensando em tudo, nos livros também, em tudo que esse universo traz, né?
o que que vocês me diriam aí que, tipo, tem que ter na segunda temporada? Eu acho que assim, se tiver mais elemento mágico, eu acho que já seria uma coisa também interessante pra abordar mesmo essa questão da mística em torno da história. Então, assim, eu acho que não sei se você vai conseguir colocar ou trazer isso, mas seria muito interessante trazer alguma coisa nesse sentido, sabe? Algum personagem, não sei, estilo Melisandre. Então, assim, alguma coisa nesse sentido. Só não precisa ser nada pá, fogo e despirocar a coisa, mas, assim, alguma coisa nesse sentido, sabe? Cara, eu acho que a primeira temporada ela é uma história muito Game of Thrones, assim, não é nem um pouco descolada. Ela, assim, eu não vou dizer que poderia ter sido escrita pelo George Martin, que é um pouquinho de... Qual a É um palavra? pouco demais, né? Não, aí também não. Mas eu acho que ela é claramente feita por pessoas que conhecem o mundo de Game of Thrones e são fãs e foram fiéis, assim, sabe? Não é uma aventura de D&D, é uma aventura de Game of Thrones. Teve um pouquinho de tudo ali, né? Claro, não teve sexo explícito, acho que nem faria muito sentido, mas, pô, teve bastante intriga, teve seus momentos engraçados, tem espionagem, ponto de virada, pessoas que não são o que estão dizendo que são, quebra de expectativa pra caramba. Uhum. E eu acho que pra segunda temporada, eu acho que tem que continuar tendo tudo isso, né? Uma coisa que tem nas obras, eu acho que você vai mandar bem, é você não deixar muita ponta solta, né? Então, assim, tudo que foi apresentado, todos os personagens, eu imagino que você já tá pensando nas consequências e aonde que eles vão se amarrar, né? Então, todo mundo que for pro casamento, eu imagino que vão acontecer coisas, simplesmente não vão sumir. A Jane também é outro um universo de coisas que podem acontecer, né? Teve ali um pouquinho do ponto de vista dos antagonistas, né? Que foi uma novidade, assim, pra quem jogou, porque é de fora, né? Outras pessoas gravaram aquela parte. Então tem bastante coisa pra explorar, né? E que acho que tudo isso precisa conversar no final. Agora, o que eu espero é realmente consequências dos atos, né? Então, algumas coisas eu vi que você já foi amarrando, que foi muito legal, né? Então, por exemplo, o Corbin ser obrigado a voltar para Porto Real. Eu sei que não foi uma ideia sua, foi uma ideia ali do Diego. Só que você trouxe as consequências, você trouxe as consequências no jogo, né? Que foi muito bacana. O fato do Stannis ter aparecido nas nossas terras deve ter uma consequência também. Claro, o fato do Corvo ter sido assassinado também, você já até deu spoiler que vai ter algum tipo de consequência. Todas essas consequências espero que sejam amarradas de alguma forma, ou da melhor forma possível na segunda temporada. Acho que minha expectativa como espectador é essa. Caramba, e 28 dias, caramba. Eu começava a ler os livros 7 horas da manhã e terminava por volta de 9, 10 horas da noite. Todos os dias. Eu usei umas férias minhas. Eu comecei dia 1º de julho e terminei dia 28 de julho. Assim, viradaço, porque eu não tava trabalhando. Nossa, isso aqui é maratona, hein? Eu vi a primeira temporada, Uhum. e aí depois que eu vi a primeira temporada, eu comprei o primeiro livro, matei o primeiro livro, fui, li o segundo livro, aí já tava pra vir a segunda temporada na época, né? E aí, quando eu fui ler o terceiro livro, esse livro, que é o maior, esse livro, de fato, eu li ele muito rápido. Ele era um livro que não dava pra largar, cara. Sim. Qualquer desculpa eu sentava pra ler ele. Depois eu fui diminuindo o ritmo, mas olha, parabéns aí. Você leu em 28 dias. Uma das minhas questões também, lendo Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo, é porque, cara, tem uns arcos, assim, de alguns personagens que eu amava, mas tinha outros que, pelo amor de Deus, que você fala assim, acaba. Quem que você não gostava, cara? Do carinha lá dos Greyjoy lá, que é o mais pra frente que vai entrando. O Victarion, talvez? Victorion.
Eu acho Victorian. que é. E o também daquele carinha que é o. Ficava muito com o Baratheon lá, que entrava as narrações dele, do que ódio daquele homem quando ele O aparecia. Davos. Não, eu falava, ah não, ah não. Volta Daenerys, volta alguém, pelo amor de Deus. Cara, eu nunca tive problema com o Davos. Eu não me recordo assim. Eu lembro de não gostar da Melisandre quando ela aparece no livro 5. Demi eu já gostava. Eu gosto dela pra caramba na série, mas eu tenho uma péssima memória dela Nos no. livros. É. O que que você acha que a série não adaptou dos livros que você gostaria de ter visto? Eu vou começar falando por mim, que eu fiz essa pergunta pra me responder, na verdade. Cara, eu acho um erro tão grande eles não terem adaptado a Coração de Pedra, cara. Eu queria tanto. Concordo com você. Eu acho que ia resolver muitos problemas ali, sexta temporada, sétima temporada, porque eles tentam, se não me engano, eu acho que na sexta mesmo, na sexta temporada, eles tentam colocar o Jaime, fazer uma side quest com ele, indo lá pra Dorne pra resgatar a Uhum. Myrcella. Assim, reassistindo agora a série que eu reassisti, eu não achei tão ruim. Mas assim, você fica pensando, pô, poderia ter feito algo Ser melhor, assim. melhor, né? E a Brienne também, a mesma coisa. A Brienne ficou totalmente esquecida, cara. Ela fica uns 3, 4 episódios olhando pra Winterfell, Sim. esperando a Sansa colocar uma vela lá pra pedir ajuda, tá ligado? E nos livros, não, né? Nos livros ela tá numa situação muito interessante quando se encontram os três, né, de novo, né? A Sim. Catelyn morta, a Brienne e o Jaime, né? E faz falta mesmo. Acho que daria até uma direção mais interessante pra Irmandade, né? Pra Uhum. Irmandade sem bandeiras lá, né? Do Thoros. E na série é interessante até certo ponto. Acho que quando eles reencontram o cão, fica legal também. Aí eles vão pro norte, assim, mas eu concordo sim, que de fato faltou ali Catelyn Stark ressurgindo, né? Quem sabe nos livros tem até essa ideia, esse final de tipo, ela ressurge, sei lá, ela tá na região ali, na região central ali do continente, se vingando e tal, né? Fazendo umas arapucas pros Lannister e tudo, e pros Frey. Só que em algum momento, sei lá, ela olha na chama que tem que voltar pro norte, aí volta pro norte, aí reencontra o Bran, sabe? Sim. Poderia casar com o que eles fizeram na série, mas com um miolo muito melhor, né? Melhor, né? Mais desenvolvido. Daria mais conteúdo mesmo, né? Sim.